o quadrado e o retângulo seguintes têm a mesma área. Ou seja, quando a gente fala em área, a área quer dizer base vezes altura, certo? Então, a área daqui vai ser a base vezes a altura. Então, vai ser x vezes x, que vai dar x ao quadrado. Essa é a medida da área, certo? E aí, então, vai ser base vezes a altura. Vamos fazer aqui. Ele está dizendo que as duas áreas, vamos dizer assim, área do quadrado, área do retângulo. Ele está dizendo o seguinte, que a área do quadrado é igual à área do retângulo, porque o quadrado e o retângulo tem a mesma área. Então, as áreas são iguais. Qual é a área do quadrado? A área é o quê? Base vezes altura. Então, vai ser x vezes x. Vamos fazer aqui, x vezes x. Vamos fazer passo a passo. E a área do retângulo, AR, área e retângulo, para identificar. Base, que é x mais 5, vezes a altura, que é 16. Né? E comprimento vezes largura. Então, como é que eu faço? X vezes x dá x ao quadrado. E aqui eu vou aplicar distributivo. Então, vai fazer x vezes 16 e 5 vezes 16. Ok? Então, vai ser o como? X vezes 16 dá 16x, mais, é tudo positivo, vai dar positivo. 5 vezes 16, 80. Então, aqui eu vou ter uma equação de segundo grau. X ao quadrado, boto 16x aqui no primeiro membro, ele fica negativo. O 80 também no primeiro membro vai ficar negativo, não fica nada aqui, fica igual a 0. Aí ele pede qual a medida do lado e o perímetro do quadrado. Então, qual a medida do lado e o perímetro do quadrado? Primeiro, a gente vai ter que descobrir qual a medida x para saber a medida do lado e o perímetro, que é a soma de todos os lados. Mas para descobrir a medida x, eu preciso resolver essa equação aqui do segundo grau como incógnita. Então, eu vou tentar resolver aqui a equação que ficou. Então, vamos lá resolver aqui. Depois a gente volta lá para a questão. Certo? Então, eu tenho aqui a equação do segundo grau. Eu tenho aqui A igual a 1, B igual a menos 16 e C igual a menos 80. Né? A, B e C. Então, vamos usar aqui Bhaskara. X é igual a menos B, mais ou menos raiz de B ao quadrado, menos 4AC sobre 2A. Então, vamos lá. Menos B, então vai ser menos 16, mais ou menos B ao quadrado, então vai ser menos 16 ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C, que é menos 80, sobre 2A. Então, vai ser 2 vezes 1. Então, aqui a gente vai fazer como? Menos por menos dá mais. Então, aqui vai ficar 16, mais ou menos, raiz de menos 16 ao quadrado vai dar 256. Aqui sempre vai dar positivo, porque todo número ao quadrado fica positivo. Aqui eu faço o jogo de sinal menos por menos, que vai dar mais. 4 vezes 80 dá 320. Dá 320. 2 vezes 1 dá 2. Então, agora eu tenho aqui x igual 16, mais ou menos. 256 mais 320 vai dar 576. Dividido por
2. Dividido por 2. Agora, a gente vai calcular aqui a raiz de 576, certo? A raiz de 76. Vou fazer aqui na frente. Então, x vai ser igual a 16, mais ou menos, raiz de 576 dá 24. Aí, dividido por 2. Então, vamos calcular x', que vai ser 16 mais 24, dividido por 2. 16 mais 24 vai dar 40. Dividido por 2 vai dar 20. Ok? X duas linhas. Igual a 16. Aí agora eu uso menos. Menos 24 dividido por 2. 16 menos 24 dá menos 8. Menos 8 dividido por 2 vai dar menos 4. Então, aqui eu tenho um número positivo e tenho um número negativo. Então, esse número negativo aqui não é solução. Posso até usar esse número tirando menos, mas aqui ele não vai ser solução. Ele está dizendo que eles têm que os retângulos eles têm a mesma área. Eles têm a mesma área. Vamos voltar lá a questão. Lembrando que a gente tem aqui o número 20 e menos 4. Ele está dizendo que eles têm a mesma área. Será se essas medidas dão certo? Se eu for usar aqui o 20. Vamos lá. Aqui ele tem o x ao quadrado igual a 16x mais 80. Vamos lá. Será se dá se fosse o 20? 20 ao quadrado. Vamos aqui, a área do quadrado, que é 20 ao quadrado, que é 20 vezes 20. 20 ao quadrado vai dar 400, certo? A área do retângulo, vamos lá, que é 16x mais 80. A gente pode colocar aqui assim, 16 vezes x. Então, se x é 20, a gente teria que usar o 20. Ok? Aí, mais 80. Certo? Quanto é 16 vezes 20? 16 vezes 20 vai dar 320. Mais 80 vai dar 400. Então, a gente sabe que o 20 vai ser solução dessa equação. Então, quando ele diz qual a medida do lado e o perímetro do quadrado. Então, o lado vai ter 40. No caso aqui, ele falou que tem a mesma área. Ele não disse se era em centímetros, se era retângulo, então o lado vai ser 40. E o perímetro? O que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. Vamos voltar aqui para a conta. Se eu tenho um quadrado aqui, que ele tem 20 centímetros de lado, todos os lados têm 20 centímetros. Então, o perímetro vai ser a soma desses lados. Como todos os lados são iguais, eu tenho 4 medidas de 20, vai dar 80. Ou seja, nesse caso, o perímetro vai ser 80. Você pode fazer o cálculo desse perímetro aqui. Vamos lá. Você pode fazer o cálculo desse perímetro aqui, usando a soma 20 mais 20 mais 20 mais 20. Como eu tenho a soma de parcelas iguais, eu tenho uma multiplicação de 4 vezes 20. Então, aqui vai dar o mesmo 80. Então, quando ele diz aqui, qual a medida do lado e o perímetro do quadrado, o lado mede 40. Ou o lado mede 20, desculpa aí. O lado mede 20, porque x é 20. E o perímetro, 80. Oxe, lado mede 20 não, 40 não mede 20. Pronto. Aí, quando ele vem aqui, qual o perímetro do retângulo? Então, vamos lá, o perímetro do retângulo. A gente sabe que a medida do lado do retângulo, a gente vai ter aqui, vamos lá, aqui é 16 e aqui é x mais 5, né? Então, x mais 5, a gente descobriu que x é 20,
20 mais 5 vai dar 25. Então, o retângulo vai ser aqui assim, ó. Então, o retângulo vai ser aqui. Vamos fazer aqui. Este tem 25, essa medida aqui é igual. Tem 25, essa daqui tem 16 e essa daqui vai ser 16. Então, se eu quero saber qual é o perímetro, que a soma de todos os lados vai ser 25 mais 16 mais 25 mais 16. Ou seja, 25 mais 16 mais 25 mais 16. Então, 25 mais 16 vai dar 41, mais 41 vai dar 82. Ele não disse se era em metro, se era em centímetro, então vai ficar 82. São duas de 25 mais duas de 16, né? Que dá o mesmo. Então, aqui quando ele pergunta qual o perímetro do retângulo, o perímetro do retângulo é 82. Ele não disse se era em centímetro, metro ou outra coisa. Então, aqui está resolvida essa questão.